Então, olha só. Vamos falar então sobre gestão das emoções. Só que gestão das emoções é um tema muito amplo esse tema. Então, para que a gente possa focar um pouquinho, eu até mudei um pouco o exemplo, para que a gente possa focar um pouquinho aqui com o que já conversamos, com o que vocês já levantaram. Vocês falaram muito aí sobre as próprias emoções, né? Sobre tantas emoções agradáveis, aquelas são boas de sentir, e aquelas desagradáveis, porque aqui no espaço das emoções a gente não fala que tem emoção positiva nem negativa. A gente fala que tem emoções saudáveis e não saudáveis. As não saudáveis são essas que a gente perde o eixo, entra em depressão, não sabe o que vai fazer da vida, fica desgastado, esgotado. Essas são as que, se a gente continua alimentando, mais não saudáveis nós vamos ficando no nosso corpo. E tem as saudáveis, né? Que são aquelas que nos motivam, nos impulsionam, nos enchem de energia. E, claro, todas as emoções têm sua gama de reações corporais. Então, quando a gente fala saudável, é porque nós vamos liberar hormônios que fazem bem pra gente. Quando a gente fala não saudável, é que a gente está liberando hormônios que não fazem bem pro nosso corpo. Então, qual é a proposta, tanto do espaço das emoções, do Café Entre Mães, quanto de quem trabalha com emoções como um todo, né? É mostrar para as pessoas que é possível fazer gestão das próprias emoções, é possível conhecer as próprias emoções, gerenciar, ter autodomínio, e buscar cada vez mais vivenciar aquelas emoções saudáveis, trazer para a própria vida experiências que você possa rir mais, ter mais prazer, ter mais leveza. Então, o Café Entre Mães é isso. Alguém aqui chorou, por acaso? A não ser que quando a gente fala de alguma coisa que toca, a gente chora, né? Mas estava todo mundo rindo tanto, acabou que nem teve tanto espaço para isso. Porque é essa novidade, essa surpresa, essa troca. Isso aqui promove emoções saudáveis, né? E, gente, trabalhar com emoções, trabalhar com gestão emocional é trabalhar para ter clareza. A clareza é fundamental na vida de todo mundo. Todo mundo precisa ter clareza. Quem sou eu? O que eu vou fazer agora? O que eu gosto? O que eu não gosto? Né? Como é que vai ser minha vida agora depois que eu tive filho? E daqui a 5 anos como é que vai ser? Muitas confusões mentais, muitos medos, muitas ansiedades, muitas angústias. É como se tamponassem a clareza. A gente não consegue entender o que está acontecendo, nem com a gente, muito menos com o filho. E vá falar do marido, né? Marido, não vai entender o que acontece com ele também. Porque marido, gente, também sente. Também fica angustiado, também fica triste, também fica chateado, ele também sente. Só que os homens, isso é do gênero, eles têm uma dificuldade maior de demonstrar o que sentem. Isso é cultural, afinal de contas, menino não chora. Eles não cresceram aprendendo isso, que menino não chora, não demonstra emoção, é fraqueza demonstrar emoção. Então, não tem como a gente culpar os homens por isso, porque eles foram treinados a se comportar assim e a se perceberem assim. Porque o que acontece? Quanto mais a gente tampona emoções, finge que não está sentindo, não observa, não cuida, não trabalha, nós vamos ficando entorpecidos emocionalmente. A gente para de sentir para se proteger. E muitas vezes isso é o que acontece com a maioria dos homens. Isso é um processo inconsciente, tá? Não é, então vou parar de sentir. Não é assim. É o próprio inconsciente da pessoa fazendo isso para proteger ela, para ela não sofrer tanto. Porque não pode sentir, para que eu vou sentir então? Não é? Então, a gente fala muito aqui, né, Ju? Tudo bem, vamos olhar do nosso lado, mas vamos também olhar para os outros lados. Todo mundo sente. E eu, que sou uma pessoa que estou buscando entender de emoções, estou estudando, vim no Café Entre Mães, estou conversando sobre emoções, eu vou ter uma responsabilidade a mais. Eu vou ter que ter mais paciência. Eu vou ter que ter um olhar mais atento para o outro. Eu vou ter que fazer esse esforço a mais, porque é mais cobrado a quem é dado. Então, quanto mais eu sei, mais eu vou ser cobrado disso. E eu mesma vou me cobrar, tá, gente? Não os outros, não é Deus, não é isso.
A minha consciência me cobra. Nossa, mas eu já sei disso. Eu preciso fazer um esforço maior. Dizem que a ignorância é uma virtude, né? Ajuda em certo ponto, né? Em certo ponto, porque a ignorância, na hora lá da confusão, ela não ajuda em absolutamente nada. A clareza ajuda muito. Então, vamos trazer um pouquinho aqui de clareza para essa fala de 20 minutos. Ação. O que vocês estão enxergando aqui nessa imagem? O que parece isso? O casal brigando, a criança já... Que para ela é normal, né? Essa tristeza, essa chateação. Mas muito na culpa, né? É verdade, ela está sendo culpada, né? Ainda que você faz isso com ela. E eles estão conversando brandamente ou eles estão discutindo, quase se matando por conta da criança? O outro no colo ainda, né? Crescendo. O outro tá tipo o teu, né? E aí, gente, isso aqui é uma situação incomum, assim? Mais ou menos comum de acontecer nas famílias brasileiras. Não sei das alemãs, né? Com as pessoas, somos pessoas, né, gente? Somos pessoas. Então, essa é uma situação que a própria Ju trouxe, né, Ju? Casal discutindo com relação à educação do filho, certo? A gente sabe que isso acontece muito com os casais que cuidam juntos dos filhos. Até os separados também, mas os juntos, isso aqui vai ser muito mais frequente, essas discussões. E o que acontece? A mulher busca mais, né? Busca conhecer mais, busca estudar mais, então ela se informa mais. E aí ela está cheia de informação, disciplina positiva, não sei o que, criação com apego, vou aplicar. Ô, meu filho, vem cá, vamos conversar. E o marido? Conversar? Como assim conversar? Bom, lembra lá que a responsabilidade é dupla, educar o filho e o marido, né? Não é bem educar o marido, é acolher. A dificuldade do marido é acolher a dificuldade dele de entender e os sentimentos dele porque ele não foi acolhido. Como é que, se eu não fui acolhida, eu vou saber acolher? Por isso que quando você fala, eu quero criar o meu filho para que ele seja uma pessoa melhor que eu, é a mais pura verdade. Porque educação emocional é isso. A gente educa emocionalmente para que essa pessoa, que vai crescer, se Deus quiser, vai ser um adulto maravilhoso, possa fazer parte de uma construção de um mundo melhor. É isso que a gente acredita. E é isso que a gente trabalha. Só que esse processo é fácil? Não. Não é fácil. Então, o que é mais necessário nesse momento? A gente trabalhar as nossas próprias emoções. Tanto a emoção da hora que a criança tá naquela loucura da birra, por exemplo, você já tem que fazer a própria gestão emocional para lidar com aquilo ali, quanto para, peraí, eu sei um jeito diferente de tratar a criança, de entender esse comportamento, de entender qual é a necessidade por trás desse comportamento, então eu vou fazer isso, e ao mesmo tempo acolher as outras pessoas, que não é só o marido, não é? As outras pessoas que não entendem esse tipo de educação, que não compreendem ainda, que criticam, né? Que criticam com o olhar principalmente. Então é gerir todo esse campo emocional. Você não tem que gerir uma emoção, um sentimento só, não. É um turbilhão. É um turbilhão. Então as emoções, elas vêm assim, gente. Elas vêm com tudo. E quando vem com tudo, a gente precisa parar para pensar. Só que a gente para pensar quando? Aqui, por exemplo, numa conversa, numa troca, que a gente vai criando repertórios para, quando acontecerem as situações, a gente já tem um repertório para ir trabalhando, para ir gerenciando tudo que a gente está sentindo. E aí a gente conversou que tem 3 tipos de pessoas. Não necessariamente é 3 tipos de pessoas, são as que a gente trouxe aqui, tá bom? 3 tipos de pessoas que lidam com aquela situação ali. A pessoa que não sabe o que está sentindo e explode. Pessoas vulcão. Ela está vivenciando as situações e a situação está pegando fogo e ela simplesmente não entende o turbilhão de emoções e sentimentos que estão dentro dela e ela faz o quê? E cospe, né, gente? Joga na cara do outro as coisas e fala o que não deve, né? Porque o que acontece aqui? O sequestro da amígdala. A gente vomita a palavra. Vomita a palavra. Nessas horas que a gente explode, isso é científico, a ciência já provou. Acontece o sequestro da amígdala, que em todas as pessoas acontecem, tá? A amígdala, deixa eu mostrar.
Eu vou mostrar mais pra frente, porque eu coloquei aqui também. Ela tá no nosso cérebro e ela faz parte do nosso sistema límbico, nosso sistema emocional. E aí, ela toma conta de todo o cérebro. De todo o cérebro, gente. Todo mundo perde a cabeça. Até quem tá trabalhando as próprias emoções também explode. Sabia? Agora, quando que acontece isso? É quando a pessoa tá mais cansada, mais estressada, mais esgotada, de mau humor, que acontece, uma TPM, às vezes, de vez em quando, né? De mau humor, tá com algum conflito muito grande, não tá sabendo identificar, também explodem. Só que a diferença dessas pessoas, vocês vão ver mais pra frente, qual que é essa diferença dessas pessoas. Então, as pessoas que explodem, o que elas fazem ao redor? Queima todo mundo. Queima todo mundo. E depois que queimou? E pra limpar? E pra resolver? É muito difícil. Porque o vulcão, meu filho, depois que ele soltou a lava ali, vai secar aquele negócio e vai ficar ali. Não sai. São marcas. E na criança, a mesma coisa. Quando se explode com a criança, vai marcar na mente emocional dela, no coraçãozinho dela, vai marcar. E os adultos também, todas as pessoas que a gente se relaciona. E a gente também é marcado, né? Quando as pessoas explodem com a gente não fica sentido? Não dá um ressentimento? Às vezes até mágoa? Então isso é muito importante entender. Existem as pessoas vulcão. Aquelas que não sabem o que estão sentindo e por isso, pá, saem cuspindo as coisas. Existem as pessoas que não sabem o que estão sentindo e se reprimem. São as pessoas represas. Vai engolindo tudo. Sabe aquela pessoa passiva? Não fala nada. Ah, não vou discutir, porque melhor não. E vai engolindo, e vai engolindo, e vai engolindo. Chega uma hora que de tanto engolir, o que acontece? Sai tudo para fora. Essa explosão podem ser de duas formas, tá? Podem ser a explosão para dentro, que ela adoece. Então, quanto mais você leva para dentro de você, você está fazendo muito mal e não sabe nem o que está levando. Quando a gente vai comer, a gente não observa bem o que a gente vai comer. Com emoções e sentimentos, a gente está só engolindo e nem sabe o que é. São tantas toxinas. E também tem a explosão para fora, que é a pior, porque a pessoa que, nossa, fulano, você viu? Eu achava que fulano era calmo. O que aconteceu? E surpreende todo... Surtou, é verdade. Surtou. E surpreende todo mundo. Porque aquela pessoa, vulcão, que já explode o tempo todo, as pessoas já estão até vacinadas. Cuidado, explode. Já estão até vacinadas. Às vezes trabalham até na indiferença, né? Com essas pessoas, de tantas vezes que ela explode. Agora, a represa, na hora que ela explode, sai de baixo, sai levando tudo. Também não é saudável. E existem as pessoas que têm gestão das suas emoções. É mesmo, me diga. Que são as pessoas água. Água, por que água? Porque se encaixa em todo lugar. É fluido, tem o seu caminho. É moldável, é flexível, é transparente. Então, gente, existem basicamente esses 3 tipos de reações. Agora vamos lá, vamos pôr a cabeça para funcionar. Pessoa vulcão na situação lá de briga de casal. Como que ela reage? Qual é a reação dela? O que ela fala com o outro? Como é que ela se comporta? Fala coisas que magoam, né? Ofendem, brigam, gritam, desenterra, né? Mágoas de muito tempo, joga na E às cara. vezes a gente até traz emoções nossas, né? Vamos supor assim, alguma emoção minha que eu vivi com a minha família e trago para aquele momento. Porque meu pai também era assim. Porque a pessoa nem merece ouvir. Tipo assim, não tem a ver com o seu pai foi. Exatamente. E outra coisa pior também que eu acho que quando a gente explode, a gente falar da família do outro. Você tá igualzinho sua mãe. Ou seja, fala coisa que não deve. Né? Na frente de que não deve também. Na frente de que não deve. E o que acontece depois que a pessoa explode? Perde, como você fala. A reação das pessoas ao redor. Qual que é? Fala coisa perto de quem não deve. Qual que é a reação dessas pessoas? Isso é diferente. Se for filho ou se for família, né? O filho. É medo. Medo. Primeira
Pergunta por que ele tá gritando. Acho que a culpa é dele. Acha que a culpa é dele, com certeza. E as outras pessoas? Os outros adultos? Aí vão julgar, né? Às vezes as pessoas, às vezes não, né? Sempre assim, né? Se julga se achando melhor também, né? Porque nem olha pra si, eles fazem isso aí dentro de casa. Aham. Isso é o quê? Falta de consciência emocional. Porque quem tem não julga. Eu Oh, acho que o pior não tem é coragem de com abrir a o boca. filho. Por que o pior é com o filho? Porque acho que igual ela disse, ele fica achando que a culpa é dele. E aí fica marca. Igual Porque eles não sabem eu construir nunca a vi história. meus pais brigando. Minha mãe sempre Nem eu. chamava meu pai lá dentro do canto, do quarto. O ex já viu brigando com o pai dele. E aí, é o que a Thais acabou de falar. A criança não sabe assimilar aquilo. Ela não consegue entender como um adulto entende, como um certo distanciamento. Ela acha que é com ela. Então, gente, é bom ou ruim? Ruim. É ruim. Então, pessoas vulcão precisam muito começar a olhar mais para si, sem medo. É o mais importante, gente. Porque pessoas vulcão têm muito medo de olhar para si e se decepcionar tanto. Ficar tão frustrado que é perigoso até entrar na depressão, né? Então, não, é sem medo, com coragem, com disposição para mudar, com disposição para fazer diferente. Porque, como você mesma disse, eu estou fazendo diferente. O que você está fazendo? Você está ultrapassando a educação que você teve. Está ressignificando a educação que você teve. Então, é isso. Fazer as pazes, né, com o vulcão. Fazer as pazes com você mesmo. E muitas vezes a pessoa precisa realmente de uma terapia para conseguir trabalhar isso bem. Que tem muitas questões da infância que não foram assimiladas, que foram lá recalcadas no inconsciente e que vem à tona na hora que o vulcão explode, né? Então, por isso que terapia é muito bom também. Eu também faço terapia, gente. Eu não tenho nenhuma pretensão de parar. E a pessoa represa? Tem que ser. Todo mundo precisa de terapia. Como é que é a reação da pessoa represa no cotidiano, sem ser a hora que ela explode, tá? Como é que é o comportamento dela? Como que é esse passivo? Eu acho que a gente vê muito esse represa aí na geração das nossas mães. Sim. É verdade. Uhum. O que tem em comum entre elas? Não sabe fazer a gestão da emoção. Elas não sabem o que sentem. Elas não se conhecem. Elas não sabem fazer gestão da emoção. Porque elas não se conhecem. Não sabem, né? Então, como é que é a pessoa... E as pessoas água? Como é que elas vão se comportar? Como é que vai ser a reação delas naquela situação ali, no momento de discutir sobre a educação do filho? Então, as pessoas água, elas, além de conhecerem a si mesmas, e não é totalmente não, tá, gente? A gente não pode ter essa ilusão de que pessoas estão buscando autoconhecimento, de repente já sabem tudo, porque não é. Não é. É um processo. Se eu não fui educada assim, como é que de repente eu já vou saber? Não existe isso. Não existe. Então é um processo. A gente tem que ter paciência para se tornar suas águas. Ora, a gente vai reprimir. Ora, nós vamos ser vulcão. Ora, a gente vai ser água, porque a gente não é uma coisa só. Só que a gente tem um tipo de momentos na vida, digamos assim, de estados emocionais que a gente está mais focado em um. Em qual você se identifica mais atualmente? Como é que estão sendo as suas reações? Como é que estão sendo as seus pensamentos, seus sentimentos diante dos desafios da vida, que são super comuns? Como é que está sendo com relação à educação do filho, o acordo com o marido com relação à educação do filho? Como é que está sendo o relacionamento direto com o filho? Como? Você está mais vulcão, mais represa ou mais água atualmente? Não precisa falar. É só para pensar. Como é que eu consigo avaliar? Como que eu preciso pegar o parâmetro de avaliação? Quais são as minhas reações mais frequentes? Não é uma vez ou outra, não. Mais frequente. Qual está fazendo parte da minha vida no dia a dia, verdadeiramente? Por que isso é importante, gente? Quando a gente é sincero com a gente mesmo, a gente está começando a ter clareza. Se a gente não é sincero, não tem negócio. Não tem. E ser sincero é difícil. É muito difícil, porque primeiro você vai ter que se acolher, se compreender, se aceitar. E nem sempre a gente quer aceitar o lado difícil da gente. Nem sempre.
Só que é importante, porque a partir do momento que eu aceito, tá bom, então eu tô vulcão. Beleza, gente, tô vulcão. O que eu vou fazer agora, então, pra eu mudar? A gente pode explodir, então? À vontade? O que você acha? Água. Não. O objetivo é ser água. O que você sinceramente acha? Não, lá em casa atualmente está na água. Oh, graças a Deus. Amém. Mas tem os momentos de que o vulcão retorna. Mas olha o que você acabou de falar. Oi? Pode ter os 3 no mesmo dia. Pode ter. É verdade. Pode ter. A maternidade, então, imagino que faça isso muito. Pode ter os 3 no mesmo dia. Mas pode fazer o que a mais? O que a mais eu posso fazer? O que eu verdadeiramente quero? Agora é para pensar. Qual tipo de pessoa você quer ser? Não é qual você está de acordo com as suas circunstâncias, com o que você consegue fazer. Qual você quer ser? Vamos pegar o positivismo aí. O otimismo. Qual você quer? Porque eu só vou alcançar alguma coisa na minha vida a partir do momento que eu tenho um objetivo. Qual é o objetivo? Qual você quer? Tá, se você quiser ser vulcão, tudo bem, é uma escolha. Mas assim como essa escolha vai ter que arcar com as consequências dessa escolha, que já vimos que o vulcão despeja, né? Então é para pensar, qual você se identifica? Ok, me identifico com esse, tá bom? Mas qual que eu quero ser? Tá bom, parou aí? Não, não parou aí. Não é assim que para as coisas. Tchau, gente, até amanhã. Não, é um processo. Vamos lembrar que é um processo. Então, olha só. Como eu comentei aqui, todo mundo perde a cabeça, tá? Até quem é água. Todo mundo tem o sequestro da amígdala. Esse aqui é o nosso cérebro. Maravilhoso, lindo. Tá dando pra ver? Então, esse aqui é o córtex pré-frontal. Ó, aqui é o córtex pré-frontal, aqui é o córtex. E aqui, bem aqui no meiozinho, é o sistema límbico. Tá vendo essa bolotinha aqui? Ela é a amígdala. A amígdala tá no sistema límbico. O que acontece quando a gente perde a cabeça? O que é perder a cabeça? Ficar muito irritado. Ficar tão estressado que você não consegue nem pensar direito. Quem já passou por isso aqui? Não consegue nem pensar. Nossa, gente. E acaba falando coisas que não deve, acaba se comportando de um jeito assim meio esquisito, que você se julga, né? Fala, não, eu não sabia que eu fazia assim, não. Essa parte de mim eu não conhecia, não. O que acontece? Essa bonitinha aqui, maravilhosa, ela tem uma função muito importante na evolução da humanidade. Mas, a partir do momento que hoje a gente já está no mundo mais civilizado, a gente ainda não aprendeu a lidar com ela direito. Porque o que acontecia antigamente? A gente estava lá na selva, e antigamente não é muito tempo não, né? Estava lá na selva e se vir um animal muito perigoso, a amígdala, ela recebe informações direto do nosso sistema sensorial. E aí, quando ela recebe essas informações, se é um perigo, se vai causar medo, se é para lutar ou fugir, é como se ela mandasse várias mensagens, várias conexões para todo o cérebro, e ela toma o cérebro. E por alguns momentos, o cérebro fica sem raciocinar direito. Porque ou você tem que fugir, ou você tem que correr, ou então você vai ser comido. Com o tempo, a gente não aprendendo a gerenciar as emoções, porque o que é gerenciar a emoção? É trabalhar sistema límbico com o sistema racional, com o córtex pré-frontal. É basicamente isso. Então, se a gente não faz esse trabalho combinado aqui, a gente vai deixando a amígdala toda vez sequestrar o nosso cérebro todo. E todas as vezes que acontece uma situação que nos irrita, nos deixa sem jeito, nos deixa chateados, muito tristes, com muito medo, ela simplesmente sequestra o cérebro. E a gente fica vulcão. Ou então fica represa, porque vai jogando tudo para dentro. Qual que é o objetivo, gente? Trabalhar as emoções é você trabalhar, sabendo que você está trabalhando o seu cérebro, porque cérebro é muito inteligente, gente. Existe a plasticidade cerebral. Então, quanto mais conexões num caminho eu faço, mais repetição de comportamento eu vou ter. Agora, se eu mudo o caminho dessas conexões, desses neurônios, e repito eles, eu mudo de comportamento. Então, a gente precisa, se a gente quer ser água, começar a se policiar mais. Não existe gestão de emoção em qualquer situação na vida se eu não for uma pessoa que observa a mim mesma.
Eu preciso ser auto-observadora. Eu preciso começar a olhar mais para os meus comportamentos, porque eu estou falando, até como será que eu estou me expressando, sabe? As pessoas estão falando comigo. Tem gente que é tão expressiva, né? Não está falando não, mas a cara, você já sabe, né? Então a gente precisa se observar mais para saber como que eu vou fazer diferente. Como que eu vou fazer diferente? E agora? Caindo, pelo amor de Deus. O que eu faço? Calma, gente, não desespera. Tudo tem solução. Não precisa desesperar. É possível aprender. Mas tem que ter o quê? Coragem. Coragem. Chama coragem aí, dá um jeito de... Também. Em todo começo precisa de coragem, não é? Então, olha, temos que trabalhar o autodomínio. O que é autodomínio? É trabalhar a autoconsciência. O que é autoconsciência? O que eu estou sentindo? Nomear sentimentos. Eu estou sentindo ok. Eu estou com raiva. Tá, mas raiva, gente. Raiva não é tudo. Raiva é como se fosse uma fumacinha. Por trás dessa raiva tem outras coisas. Nossa, eu estou frustrado. Ou eu estou me sentindo desrespeitado. Ou, eu estou magoado. Ou, nossa, eu estou... chateado porque eu não consegui tal coisa, ou então porque eu tive um problema no trânsito e eu fiquei estressado e aí de tanto estresse acabou que eu fiquei com raiva e levei isso para casa. Tá vendo que raiva não é só raiva? Por trás de toda raiva tem um universo e esse universo eu preciso aprender a identificar e aprender a identificar é dar nome, simples assim, eu aprender a dar nome. Como é que eu dou nome? Aqui não dá para trabalhar isso tudo, né? Então segue o espaço das emoções e aí vocês vão continuar vendo lá, que a gente vai continuar falando sobre isso, como que eu nomeio o que eu estou sentindo. Mas é muito importante. E existem muitos livros já sobre isso, né? Quem gosta de ler, né? Autogestão. A autogestão é você lidar com o que sente. Então o autodomínio é tanto saber o que sente, quanto lidar com o que sente. Tá bom. Então a pessoa que é água, ela tem raiva? Tem, claro. O que ela faz de diferente? Ela tem autoconsciência. Ela identifica. Porque a partir do momento que eu identifico, sabia que 50% do problema está resolvido? 50%. Porque eu mando para mim mesmo um feedback. Nossa, eu tô com raiva. Então eu tô com raiva. Então calma, que tudo vai dar certo. Calma. Como é que eu faço esse calma? Respiração. Respiração profunda. Me ajuda a restabelecer o meu eu e perceber que eu estava com raiva. É assim que é o processo na prática, sabe? Ok. E depois que eu percebi que eu tô com raiva, ok, tô com raiva. O que eu vou fazer com essa raiva? Então, gente, tô com vontade de esganar a pessoa. Não, mas eu não vou esganar, né? Porque quem esgana é vulcão. Eu não quero ser vulcão, eu quero ser água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair de perto. Aqui, você me dá uma licença? Porque eu tô começando a ficar um pouco irritado. Rapidinho, me dá uma licença aqui. Aqui, eu vou no banheiro rapidinho, porque eu preciso do banheiro. Sei lá, inventa uma desculpa que você tem que ir no banheiro, mas sai de perto. Quando a gente sai de perto do objeto que nos está dando raiva. E quando a gente distancia, a gente dá o tempo para que o córtex pré-frontal receba as mensagens. Todas as mensagens da situação. E aí a gente consegue o quê? Pensar. A partir do momento que eu consigo pensar, porque no córtex pré-frontal eu consigo ter aqui a reflexão, os filtros necessários, a ponderação. Então, quando eu consigo fazer isso, aí eu consigo resolver melhor a situação. Viu? É difícil, gente? A gente vai mais além do fato da gente ser mãe, se a gente já entendeu que esse córtex só é formado totalmente lá pelos 28, 30 anos, imagina a gente cobrar de uma criança saber o que sente. Exatamente. Isso me ajudou A gente muito a leva ver muito isso para a maternidade. Exatamente. Compreender isso me ajudou a não levar para o pessoal. Então é isso. Então o trabalho é esse, de buscar essa autogestão. E aí, o que mais que essas pessoas água fazem? Elas trabalham muito a sua comunicação. Elas procuram muito trabalhar a escuta atenta, a comunicação, digamos, a não violenta, porque a não violenta tem uma técnica aí que ela é meio difícil, meio elaborada. Mas existem outras formas. Só de você escutar mais e falar menos, você já está desenvolvendo mais a comunicação. Deixar o outro falar mais, escutar mais a criança, o marido, a mãe, enfim.
escutar mais e buscar não julgar. E depois começar a elaborar aquilo que você está escutando e pensar: o que eu vou falar? Como é que essa pessoa vai receber? Como é que ela vai se sentir? Qual é a melhor forma de falar isso? Às vezes a gente tem uma necessidade de responder rápido, né? Uma afobação, assim, uma ansiedade, porque a gente é cobrado, a nossa sociedade cobra esse imediatismo demais das respostas. Por que eu não posso parar para pensar um pouco? Por que eu não posso pedir tempo para pensar? Eu posso sim. Não tem nenhuma lei que fala, é proibido pedir tempo para pensar. Eu posso pedir um tempo para pensar, para ver como é que eu vou resolver aquela situação que está tão repetitiva, por exemplo, que está tirando todo mundo do eixo, está deixando todo mundo estressado. E como está todo mundo sempre respondendo no calor da emoção, ninguém está resolvendo nada. Então, se eu me distancio um pouco, começo a trabalhar o que eu sinto, começo a lidar com o que eu sinto e busco melhorar minha comunicação, gente, aí já 70% do problema é resolvido. Tá? Eu faço esse exercício constantemente e eu também tenho explosões. Só que, qual é a diferença da explosão das pessoas que estão buscando essa autogestão? Elas conscientes. Exatamente. E elas não apontam, não falam da mãe, não falam do pai, do pipi, não falam nada do outro, não rotula o outro, não critica o outro, fala da situação. E dela, exatamente. Olha, eu estou chateado, então eu não dou conta de conversar agora. Me dá um tempo. Gente, isso é super normal. Vai chegar um dia que a gente ainda vai falar: olha, me dá um tempo, um pouco na paz. Mas por enquanto, a gente fala assim. Só que é muito diferente falar assim do que falar: você é insuportável, você é isso, você é aquilo. Esse é muito problemático. A gente tem que tirar isso de todas as falas nossas, para qualquer tipo de pessoa. Gente, mas tem uma coisa. A partir do momento que a gente conhece uma coisa, não tem como, a gente não consegue fingir que não conhece mais. A própria consciência fala: o quê? Não é? A própria consciência fala: calma. Porque a gente já entende um outro jeito de ser, de fazer. Então a gente mesmo se ajuda. Isso é bom, né? Isso é bom. Você faz depois pensa: o que eu fiz? E aí esse momento do que eu fiz é muito importante, não trazer a culpa. É importante simplesmente trazer a autorresponsabilidade. Eu fiz isso, eu errei, então eu preciso pedir desculpa. Preciso pedir desculpa, verdadeira, olhando nos olhos. Falar: eu estou tentando ser uma pessoa melhor. Estou aqui para te pedir desculpas. Eu errei, tá? E eu vou fazer um esforço e comprometer-se com eu vou fazer um esforço, né? Pedir desculpar a si mesmo também, né? Assim, para poder conseguir em frente. Exatamente. Então primeiro você tem que se olhar no espelho. Me desculpa, eu errei com você no espelho. Faz esse exercício, sei lá, nunca fiz. Mas talvez funcione, não sei, né? A gente precisa começar a mudar. Porque para quem é mãe, para quem é pai, se não muda nada no contexto da criança. É exemplo, gente. É exemplo. Então, se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer filhos melhores do que a gente precisa ser melhor do que a gente mesmo. Não tem nada de errado nisso. É super legal, super importante, super necessário eu querer ser melhor que eu mesma todos os dias. Então eu vou trazer para vocês uma ferramenta, tá, gente? Que eu sou legal, tá? Não vou deixar vocês saírem daqui desesperadas. Uma ferramenta prática sobre, e nesse momento, então, das explosões, estou sentindo que tá chegando, o que eu preciso fazer? DCD. Sabe quem ensinou isso aqui? Augusto Cury. Conhece? DCD? Não, conheço Augusto Cury. DCD. Duvidar, criticar, determinar. É um exercício. Como que funciona o DCD? No momento da situação, então quem quiser anotar, é a hora agora. No momento da situação acontecendo, você vai duvidar de tudo que está acontecendo. Então, o que acontece no momento de duvidar? O momento de duvidar é um momento que eu preciso parar. Se eu não parar, e o parar é parar fisicamente, e depois você começa a parar os seus pensamentos. Se eu não paro, eu vou na reação e vou sendo impulsiva e atropelando tudo. Para eu não ser impulsiva, eu tenho que parar, certo? Ok. Então, no momento do duvidar,
eu vou duvidar do que está acontecendo, duvidar dos pensamentos que estão vindo na minha cabeça. Então, vamos pegar a mesma situação da discussão do casal por conta da educação do filho. E aí, você tá lá tentando fazer disciplina positiva e tudo, e o marido, não concordo com isso, não sei o quê. Você vai sentir o quê? O que você sente quando o marido fala, esse negócio é uma bobeira, não funciona, não concordo com isso? O que você sente quando ele fala isso? Falta de respeito. Decepcionada, chateada e tudo mais. Aí você leva pro lado pessoal. É como se ele estivesse falando que você não funciona, que você não sabe fazer as coisas, que você aí vira pro campo pessoal. É você, e você não é uma boa pessoa. Gente, olha o que vai acontecendo dentro da gente. A gente leva pro campo pessoal e embanana ao meio de campo todo. É o campo, eu preciso levar pro campo pessoal, isso é duvidar. Ele tá falando de mim ou ele tá falando de uma técnica que ele não conhece? Ele conhece verdadeiramente? Ele já viu exemplos de crianças que foram educadas com disciplina positiva que são ótimas crianças? Não. Ah, então, o momento mágico acontece nesse momento. Porque eu saio daquele caminho que os meus neurônios estão acostumados a fazer, de reagir, de criticar de volta, de ficar chateado e faz outro. Fala, não, mas você começa a pensar outra coisa. Quando eu começo a pensar outras coisas, eu estou fazendo outras conexões cerebrais. E eu começo a pensar, então ele não entende, tal. Estou duvidando do contexto, estou duvidando do que eu acredito. Eu tenho que duvidar de mim mesma, porque está tudo dentro de mim. Sou eu que faço as coisas, sou eu que reajo das formas. Então eu duvido dos pensamentos que vêm até a mim. E depois eu vou criticar. Precisa ser assim? Tem necessidade de eu responder isso que eu estou querendo responder? Tem outro jeito de resolver essa situação? Tem outro jeito de eu ver a situação? De eu enxergar os problemas antes deles acontecerem? Tem alguma coisa que eu posso fazer para evitar esses conflitos de todo dia? E quando você critica, você não para aqui. Você vai determinar. Eu vou determinar que eu não vou explodir. Eu não vou explodir. Isso tudo aqui, tá, gente? Ó, você não tá falando com outros, não. Eu não vou explodir. Eu vou manter a calma. Eu vou manter a calma porque eu quero ser água. Eu quero ser água, gente. Que é isso? Então tá, vou manter a calma. Gente, só da gente fazer esse DCD, esse exercício simples, que no início ele é mais complexo mesmo, é até interessante fazer em casa, anotando, sabe? Aconteceu uma situação, você vai lá e corre, faz o DCD depois, que aconteceu. Exercitar. Porque educação emocional, gestão emocional é treino, é exercício. Eu não posso deixar para aprender as coisas na hora das explosões, não, sabe? Eu tenho que ir treinando no dia a dia, nas pequenas coisinhas, nas pequenas relações, nas coisas que as pessoas falam até sem querer, que eu me ofendo. Eu vou treinando o DCD, para que quando acontecer aquela coisa que sempre me tirou do eixo, eu já sei fazer o DCD, eu vou fazer na hora, meu cérebro já está treinado no DCD, não tem explosão. Fazendo trânsito, né? Porque quando chegar em casa... Não. Faz no trânsito, faz no trânsito. Pode Faz. ser também. Porque a pessoa te fala um negócio e fica ali olhando aquela dança. Faz o Vou WhatsApp. respirar, vou duvidar, vou criticar. Depois eu respondo. Isso, exatamente. Escreve e apaga. Escreve a parte. Que bom que dá para escrever e apagar. A palavra não dá, infelizmente, né? A palavra dita. O áudio dá, né, gente? Você apaga o áudio. Mas no pessoal não dá. Mas então vai treinando o DCD, vai treinando essa autogestão, vai duvidando de você. A gente tem uma mania de acreditar nas nossas verdades e nem sempre a gente está certo. A maioria das vezes não tá. Não tá, gente, porque o mundo não é só da nossa perspectiva de visão. A gente vê um lado, a gente não vê o outro. Então a gente não tem a verdade. Então, exercitando esse DCD, no dia a dia, vocês vão ver, gente, a água vai começar a chegar e vai tomar conta de todo o corpo. Porque é treino. Se eu quero ser uma pessoa que tem mais autodomínio, se conhece, para eu ensinar o meu filho, porque eu não vou ensinar nada a ninguém se eu não faço, eu preciso praticar. E não é difícil, eu faço o DCD. E chega uma hora que você nem percebe que está fazendo DCD. Isso é o mais legal, é o mais interessante. Porque no início você vai, vou duvidar. Tá, então é isso e isso. Vou criticar, ok, é isso e isso. Agora eu vou determinar, beleza, determinei. No início é assim. Depois
é natural, você já começa a duvidar natural, não, mas isso aqui não tá muito certo. E um pensamento só de dúvida, às vezes você nem passa pela crítica. Às vezes a dúvida já é a crítica, sabe? E aí você determina que vai fazer uma coisa diferente. Só que isso você precisa estar mais atento. Mais atento, tá? Então, muito obrigada a vocês por terem vindo no Café Entre Mães, por terem participado.